Então, vamos dar sequência ao livro do Eco. No capítulo anterior ele falou bastante da parte de poder, né? E nas questões de violência acaba entrando um pouco a parte do poder junto. Deixa eu ajustar um pouquinho a câmera aqui. Então as coisas vão se complementando, ele vai somando as informações, né? E esse também vai ser vídeo único relacionado ao capítulo. Então, vamos começar. Ligar o microfone que o áudio fica melhor também. Tem alguém cortando uma árvore e coisa, então talvez fique esse áudio de fundo aí, mas é isso. É isso que tem para hoje, tá? Então deve durar um pouquinho, daqui a pouco para. Então vamos lá. Todos os ditadores do mundo são criados por nós, porque queremos alguém para nos dizer o que fazer. Há um motivo muito sutil para isso. Quando alguém diz ao outro o que fazer, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre se isso está certo ou errado. Essa pessoa é isenta da responsabilidade. Não tem que pensar a respeito. Não tem que se preocupar com isso. Toda a responsabilidade vai para aquele que ordena ao outro o que fazer. Indivíduos como Adolf Hitler, Joseph Stalin ou Ronald Reagan não estão em suas posições de poder devido às suas qualidades. Estão porque milhões de pessoas querem que lhes digam o que fazer, pois, sem ninguém que lhes ordene o que fazer, elas ficam perdidas. É o povo que cria os ditadores. A razão é que ninguém quer ter nenhuma responsabilidade. Porém, no momento em que a pessoa perde sua responsabilidade, por achar que é um fardo e que alguém deve assumi-la, perde também sua individualidade, perde também sua liberdade. A responsabilidade do homem não está separada de sua liberdade, de sua individualidade. Depois de abandonar sua responsabilidade nos ombros de outra pessoa, o homem se reduz à insignificância. Claro, agora ninguém vai culpá-lo se algo der errado, mas ele perdeu sua alma. As pessoas condenam os ditadores, mas ninguém pensa em termos psicológicos, em como os ditadores são criados, em quem os cria. Todos os povos os criam, e os criam na esperança de que eles assumam a responsabilidade. No entanto, não estão cientes de que, com a responsabilidade, também vai a liberdade, a individualidade, a democracia, a liberdade de pensamento ou de expressão, tudo. O homem perde sua alma no momento em que coloca sua responsabilidade nas mãos de outra pessoa. E há pessoas que gostam de dominar, de dar ordens, e estas são pessoas insanas. Portanto, é uma situação estranha. O homem quer ser desobrigado da responsabilidade e, é claro, há algumas pessoas que estão preparadas para assumir todas as responsabilidades, porque estão assumindo toda a liberdade do homem, estão assumindo todos os direitos dele e sua própria individualidade, e são pessoas cujo único desejo é o poder. Elas têm um tipo diferente de insanidade, mas parece ser muito fácil de ajustar. Parece haver um determinado sincronismo entre as pessoas que querem se ver livres da responsabilidade, sem saber que estão se livrando de sua própria alma, e as pessoas insanas, que amam somente uma coisa: o poder. Você pode falar sobre violência? E aí começamos aquelas questõezinhas, tá? O homem é um dilema porque é uma dualidade. O homem não é um ser único. Ele é o passado e o futuro. O passado significa o animal e o futuro significa o divino. E entre os dois está o presente. Entre os dois está a existência do homem, dividida, separada em direções diametralmente opostas. Se o homem olhar para trás, ele é um animal. É por isso que a ciência não consegue acreditar que o homem seja alguma coisa mais do que não apenas outro animal.
Afinal, a ciência investiga somente o passado. Charles Darwin e outros estão certos de que o homem nasce dos animais. É verdade em relação ao passado, mas não em relação à totalidade do homem. A religião olha para o possível, aquilo que pode acontecer e ainda não aconteceu. A ciência disseca a semente e não consegue achar nenhuma flor lá. A religião é visionária, sonha e é capaz de enxergar o que ainda não aconteceu, a flor. É claro, não pode ser encontrada aquela flor, não pode ser encontrada dissecando-se a semente. Ela precisa de um grande insight, não capacidade de analisar, mas algum voo intuitivo, alguma abordagem poética. Ela precisa de um sonhador verdadeiro que possa enxergar aquilo que ainda não aconteceu. A religião olha para o possível e acha que o homem não é um animal, e sim divino. O homem é Deus. E ambos são verdadeiros. O conflito é infundado. O conflito entre a ciência e a religião é fútil. As direções, os métodos de trabalho, os campos de atuação de ambas são totalmente diferentes. A ciência sempre reduz tudo à fonte, enquanto a religião sempre pega o voo em direção ao objetivo. O homem é tanto um quanto o outro, e é por isso que ele é um dilema, uma ansiedade constante. Ser ou não ser, ser isto ou ser aquilo. O homem pode encontrar a paz somente de duas maneiras. Ou ele volta a ser um animal, e aí vai ser um ser único, aí não haverá divisão, aí novamente haverá paz, silêncio, harmonia. E é por isso que milhões de pessoas tentam ser animais de formas diferentes. A guerra dá uma oportunidade para o homem se tornar animal, e é por isso que a guerra tem grande atração. Em 3.000 anos de história, o homem lutou 5.000 guerras, e, de forma contínua, em um lugar ou outro, a guerra prossegue. Não passa nem mesmo um único dia em que o homem não mate outros homens. Por que tamanho prazer em destruir, em matar? A razão, no fundo, está na psicologia do homem. No momento em que a pessoa mata, de repente, ela é um ser único, porque se torna um animal novamente, e a dualidade desaparece. O homem não pode ser persuadido ainda a deixar de ser violento. A violência explode. Mudam-se os nomes, mudam-se os slogans, mas a violência permanece a mesma. Pode ser em nome da religião, em nome de uma ideologia política ou qualquer coisa infundada ou absurda, até como uma partida de futebol. Qualquer coisa basta para que as pessoas se tornem violentas. As pessoas têm tanto interesse na violência que, se não puderem fazer pelas próprias mãos, em função de ser arriscado e temerem as consequências, elas encontrarão maneiras indiretas para serem violentas. Em um filme ou na TV, a violência é uma obrigação, pois sem violência ninguém vai querer ver o filme. Ao ver violência e sangue de repente, a pessoa se lembra de seu passado animal, não se lembra de seu presente e esquece completamente o seu futuro. Ela se torna seu passado. Ela se identifica e o que está acontecendo na tela, de alguma forma, se torna sua própria vida. Não é mais uma espectadora. Naqueles momentos, torna-se uma participante, cria uma conexão. A violência exerce grande atração. A sexualidade também exerce grande atração, porque somente nos momentos sexuais é que a pessoa pode se tornar única, pois, do contrário, ela permanece duas, dividida, e a ansiedade e a angústia persistem. Violência, sexo, drogas, todos eles ajudam, pelo menos temporariamente, a retroceder, a se tornar totalmente animal. Mas isso não pode se tornar um estado permanente. É preciso que se entenda uma lei fundamental: nada pode retroceder. No máximo pode-se fingir, no máximo pode-se enganar, mas nada pode voltar para trás.
porque o tempo não se move para trás. A evolução é contínua e não há nenhuma forma de evitá-la ou forçá-la a regredir. Por isso, todos os esforços dos homens para se tornar animais e encontrar a paz estão fadados ao fracasso. Eles podem ficar embriagados com bebida alcoólica ou drogados por meio de outras drogas. Por algum tempo, todas as preocupações desaparecem. Temporariamente, eles não fazem mais parte de uma existência problemática. Por um determinado momento, eles se movem em uma dimensão totalmente diferente, mas somente por algum tempo. No dia seguinte, pela manhã, eles estarão de volta. E quando estiverem de volta, o mundo vai ser mais feio do que era antes, e a vida vai ser um problema maior do que era antes. Isso porque, enquanto estiveram intoxicados, inconscientes, adormecidos pela droga, os problemas foram crescendo. Os problemas foram ficando cada vez mais complicados. Enquanto pensavam que tinham estado além dos problemas, os problemas iam se enraizando em seu ser, em seu inconsciente. Amanhã, mais uma vez, os homens estarão de volta ao mesmo mundo, que vai parecer mais feio em comparação à paz que tinham alcançado pela minimização, pela intoxicação, pelo esquecimento. Comparado àquela paz, o mundo vai parecer ainda mais perigoso, mais complexo, mais assustador. E então, a única maneira de evitar isso é aumentar as doses da droga. Mas isso também não ajuda por muito tempo. E essa não é a maneira de resolver o dilema. O dilema permanece, persiste. A única maneira é crescer em direção ao divino. O único caminho é para frente. A única forma é tornar-se aquilo que é o potencial de cada um. A única forma é transformar o potencial em realidade. O homem é Deus em potencial e, a menos que se torne um Deus real, não haverá nenhuma possibilidade de satisfação. As pessoas tentaram isso também. Como se tornar divino? E, ao se tornar divino, o que fazer com o animal? É interessante essa perspectiva que ele traz da questão das fugas que muitos de nós fazemos ao longo da vida, justamente tentando blindar o presente, o futuro e resgatando essa parte animal, né, para ficar nessa paz, né, sair um pouco da dualidade. No que ele fala ali das drogas, ele está falando mais de drogas ilícitas, né? Mas quando a gente vai analisar até a questão de remédios, o remédio também ele acaba fazendo isso. Não estou falando a parte negativa do vício do remédio e tal. A questão é entender que o remédio ele remedia, ele te coloca na média. E a partir dessa média é que tu tem que encontrar o que te colocou naquela situação ali, seja psicológica, seja uma dor física, enfim. O remédio ele serve para estabilizar, como eu disse, remediar, colocar na média. Tá? Então, se você que está escutando tem essa questão de estar tomando algum medicamento há muito tempo, dá uma parada. Se for da parte psicológica, começa a fazer alguma terapia para que consiga encontrar o que te levou a começar a tomar o remédio e aos pouquinhos indo ao psiquiatra e se libertando do remédio. Né? Ele não precisa ser uma condição permanente na tua vida. Tu precisa entender, tu precisa te tornar mais consciente do que te levou, o que te trouxe aquele estado emocional. Na parte das dores também, tem coisas que o remédio ele vai dar uma estabilizada nas dores também, mas a causa, a realidade que ele te colocou ali, daquela dor em tal parte do corpo, ela vai ter algumas questões muitas vezes emocionais por trás. E também,
No momento que tu começa a te tornar consciente, a possibilidade de tu reverter, de tu resolver isso é muito maior. Vamos continuar então? Bora lá. A solução mais simples que apareceu repetidamente ao longo dos séculos é a seguinte: reprimir o animal. É a mesma solução, ou então reprimir o divino, através da violência, através do sexo, através das drogas, ou seja, esquecer o divino. Esta é uma solução, embora nunca seja bem sucedida. Não possa ter êxito, pois, pela própria natureza das coisas, está fadada ao fracassar. Então, a segunda sugestão que vem à mente é a seguinte: reprimir o animal, esquecer o animal, mas manter o animal no fundo e não olhar para ele. Jogá-lo no fundo do porão do inconsciente, de modo que a pessoa não possa deparar com ele no dia a dia, de modo que não o veja. O homem pensa quase da mesma forma que o avestruz. O avestruz acha que ele não pode ver o inimigo, que o inimigo não existe. Por isso, quando o avestruz depara com o inimigo, simplesmente fecha os olhos, que aí ele enfia a cabeça embaixo da terra, né? Ao fechar os olhos, acha que naquele momento não há mais inimigo, porque não pode vê-lo. Isso é o que tem sido feito ao longo dos séculos por 99% das pessoas religiosas. No 1% restante, deixo os Budas, os Krishnas. Os 99% das pessoas religiosas não fazem nada além de um exercício de avestruz, um exercício de total futilidade. Reprimir o animal, mas o homem não pode reprimir o animal, porque o animal tem uma energia enorme. O animal foi todo o seu passado e tem milhares de anos. Ele tem raízes profundas no homem. E este não pode se ver livre dele tão facilmente, apenas num piscar de olhos. Estará sendo simplesmente estúpido. E o animal é a base do homem, é a sua própria fundação. O homem nasce como um animal e não é diferente de nenhum outro animal. Pode parecer diferente, mas não é, pois o fato de ter nascido o homem não o torna diferente. Sim, o homem tem um tipo diferente de corpo, mas não muito diferente. Tem um tipo diferente de inteligência, mas não muito diferente. A diferença é apenas de quantidade, não de qualidade. Agora, a pesquisa moderna em plantas mostra que até mesmo as plantas são inteligentes, sensíveis, alertas, conscientes. O que dizer sobre os animais? O ser humano tem um pouco mais de inteligência, só isso. Não é muita diferença. Pelo menos, não uma diferença que faça alguma diferença. A mudança qualitativa acontece somente quando um homem se torna completamente desperto. Quando o homem se torna um Buda. Aí, sim, acontece a diferença de fato. Daí ele não é mais um animal, ele é simplesmente divino. Mas como chegar a isso? Aqueles 99% de pessoas religiosas têm feito algo completamente errado, ou seja, têm seguido exatamente a mesma lógica que é seguida pela pessoa violenta, pelas pessoas sexuais, pelos alcoólatras. O mesmo tipo de lógica. Esqueça o animal. Não se pode enganar o animal. Vai permanecer apenas uma religiosidade muito superficial. Basta raspar a qualquer homem religioso para se encontrar o animal dentro dele. E basta raspar um pouco. Não é nem superficial a chamada religiosidade. É apenas um fingimento, somente uma formalidade, um ritual social. O homem vai à igreja, o homem lê a Bíblia, o homem lê Gita, o homem entoa mantras, o homem faz orações, mas é tudo formal. O coração não está na ação. Isso é o importante, tá? Abrindo parênteses aqui. E o animal dentro dele ri dele e o ridiculariza. Ele conhece o homem perfeitamente bem, quem ele é, onde ele está, e sabe como manipulá-lo. O homem pode prosseguir com seus mantras por horas,
Mas quando uma mulher bonita passa, de repente, toda a intuação desaparece e ele esquece tudo sobre Deus. Só o cheiro da padaria e tudo se foi. Qualquer coisinha que seja é suficiente. O homem é insultado e há raiva. O animal está pronto para se vingar e o homem está furioso. Na verdade, as pessoas religiosas ficam mais zangadas do que quaisquer outras pessoas, porque estas não se reprimem. Além disso, as pessoas religiosas são mais pervertidas sexualmente do que as demais, porque as outras não se reprimem. Os sonhos das pessoas religiosas têm que ser observados, porque durante o dia elas se reprimem. Mas o que acontece à noite, quando estão dormindo? Mahatma Gandhi escreveu que, mesmo aos 70 anos, ele ainda tinha sonhos sexuais. Com 70 anos, porque sonhos sexuais, ele esclareceu. Durante o dia, tornei-me disciplinado e o dia inteiro, nem mesmo um único pensamento sobre sexo vem a mim. Porém, à noite, estou inconsciente, de modo que toda a disciplina e todo o controle desaparece. A visão de Freud é muito valiosa. Para saber sobre um homem é preciso conhecer seus sonhos e não sua vida acordado. A vida enquanto o homem está acordado é pseudo. Sua vida real se declara em seus sonhos, porque os sonhos são mais naturais, uma vez que não há repressão, não há disciplina, não há controle. E aí, dentro disso, a gente pode associar uma coisinha da metafísica, que é o bruxismo. O bruxismo, quando a pessoa, né, se morde, assim, fica arranjando os dentes, ele tem uma relação com o ódio. Mas é um modo de que a pessoa sabe que alguns comportamentos, alguns pensamentos dela, conforme a situação que está ocorrendo, não são legais. E aí ela se contém, ela contém aquele impulso agressivo. Só que esse impulso agressivo, à noite, ele se mostra. E aí à noite a pessoa fica arranjando o dente, porque ela queria estar mordendo aquela pessoa que incomodou ela, ou aquela situação que incomodou ela. Então, realmente, quando nós estamos dormindo, os sonhos, até o corpo, ele vai mostrar coisas que estão reprimidas. A ideia de quanto mais consciente tu te tornar, não só a parte ali das drogas ou dos remédios, né, vai mudar, mas também o comportamento. Tu entender mais o corpo, entender mais o sistema à tua volta, para não ter mais esses efeitos, essas disfunções do teu corpo. Vai conseguir estar num estado maior de paz. Entendeu? Então vamos seguir. Se entendeu, vamos seguir. Se não entendeu também, volta, escuta de novo e aí entende. Não tem mistério. Seguindo. Os sonhos são muito mais reais, porque a pessoa não está lá para distorcê-los. Uma vez que está em sono profundo, a mente consciente está adormecida, e o inconsciente é livre para dizer o que quiser. E o inconsciente é a sua mente verdadeira, pois ele é somente 1/10 da mente total, enquanto o inconsciente é 9/10, ou seja, 9 vezes mais poderosa. 9 vezes maior do que a mente consciente. E o que a pessoa faz quando luta com a sua sexualidade, com a sua raiva, com a sua ganância? Continua jogando-as no inconsciente, na escuridão do porão, e achando que, ao deixar de vê-las, está se livrando delas. No entanto, não está se livrando. Os 99% das pessoas religiosas continuam a reprimir e sempre que reprimem alguma coisa, isso se aprofunda e torna-se uma parte maior em seus seres. Consequentemente, isso começa a afetá-las de maneiras tão sutis que elas podem nem mesmo perceber isso. E aquilo que foi reprimido adota rotas muito tortuosas. Não pode vir de forma direta
porque se vier diretamente, as pessoas podem reprimi-lo. Então, ele vem de maneiras tão sutis, maneiras tão tortuosas, de maneiras tão enganosas, com máscaras, que as pessoas nem reconhecem que isso é sexualidade. E qualquer outra coisa não é reprimida. Pode inclusive usar máscaras de oração, de amor, de ritual religioso, porém, se a pessoa for lá no fundo e se permitir se expor a alguém que pode observar e que entende do funcionamento interno da mente, vai se surpreender com o fato de se tratar da mesma energia que passa por diferentes canais. Tem que passar por diferentes canais porque nenhuma energia pode jamais ser reprimida. Que seja compreendido de uma vez por todas, nenhuma energia pode jamais ser reprimida. A energia pode ser transformada, mas nunca reprimida. A verdadeira religião consiste em alquimia, em técnicas e métodos de transformação. A verdadeira religião consiste não em reprimir o animal, mas em purificá-lo, elevá-lo ao divino, usando-o como veículo para seguir em direção ao divino. Ele pode se tornar um veículo poderosíssimo, porque é energia. O sexo pode ser usado como uma grande energia, pode ser usado como um veículo até a própria porta de Deus. No entanto, se a pessoa o reprime, vai ficar cada vez mais enrolada. Se a pessoa reprime o sexo, fica irritada, pois toda a energia que se transformaria em sexo se transforma em raiva. E é melhor fazer sexo do que ficar irritado. No sexo, pelo menos, há algo de amor, enquanto na raiva há apenas pura violência e nada mais. Se o sexo é reprimido, a pessoa se torna violenta, em relação aos outros ou a si mesma. Estas são as duas possibilidades. Ou vai se tornar sádica e torturar os outros, ou vai se tornar masoquista e torturar a si mesma. Mas haverá tortura. Sabe, ao longo dos séculos, os soldados nunca tiveram permissão para ter relações sexuais. Por quê? Porque se os soldados tivessem permissão para ter relações sexuais, não reuniriam raiva suficiente dentro de si, violência suficiente dentro de cada um. Ao longo dos séculos, o soldado foi forçado a reprimir seus desejos sexuais. E aí ele começa a fazer algumas comparações e até questão não só das guerras, né? Mas para lutadores, para jogadores de futebol, de vôlei, enfim, atletas no geral, que reprimem essa parte sexual justamente para usar essa energia para impulsionar. Ou seja, essa energia se torna raiva, se torna quase uma obsessão, uma fixação para conseguir atingir a meta. Então, tu acaba usando a energia sexual para outra finalidade dela, que é a de criação, que tem alguns textos, alguns estudos que trazem a energia sexual como uma energia de criação também. Então, vamos seguir aqui. Basta permitir que todos os exércitos do mundo sejam satisfeitos sexualmente para que haja paz. Basta permitir que as pessoas tenham satisfação sexual para que haja menos conflito entre hindus e muçulmanos, menos cruzadas cristãs e muçulmanas. E todo esse absurdo vai desaparecer. Se o amor se espalhar, a guerra desaparecerá. Os dois não podem coexistir. A repressão é o caminho e a transformação é o caminho. As pessoas não devem reprimir nada. Se a sexualidade está lá, não deve ser reprimida, pois, do contrário, cria-se uma nova complexidade que vai ser mais difícil resolver. Para aqueles que forem capazes de vir para a sexualidade natural, espontânea, as coisas serão muito simples, de um modo que nem se pode imaginar. E depois, a energia resultante é natural, e essa energia natural não cria nenhum obstáculo para a transformação. Por isso, eu digo, do sexo para a superconsciência. A transformação pode acontecer somente se, primeiro, a pessoa aceitar o seu ser natural. O que quer que seja natural é bom. Sim, é possível obter mais, mas isso só será possível se a pessoa aceitar a sua natureza como um todo,
se acolhê-la, não se sentir culpada em relação a ela. Ser culpado, sentir-se culpado, é não ser religioso. No passado foi dito exatamente ao contrário. As pessoas devem se sentir culpadas para que sejam religiosas. E eu digo, sintam-se culpados e nunca serão religiosos. Abandonem a culpa. O homem é tudo aquilo que Deus fez dele. O homem é tudo aquilo que a existência fez dele. O sexo não é criação do homem, é um presente de Deus. Um modo legal de encerrar o capítulo, né? E isso daqui mostra muito da parte que nós temos que realmente, cada vez mais, liberar aquelas máscaras, né? Máscaras que ele traz há muito tempo já no livro falando. Jung também falava muito da parte de máscaras. Então, para que tu vai colocar tanta máscara à frente se vai ser só para agradar de forma social ou agradar a pessoa que está próxima, mas não é tu. E isso vai gerando incômodos e desconfortos na tua essência, na tua alma. Então, procura ser quem realmente tu é, sem as máscaras, sabe? Sem ficar fazendo de conta que para agradar um, agradar outro. Saber colocar os limites também, né? Sabendo dizer não, sabendo que, não estou afim de fazer isso, quem sabe a gente faz tal coisa. Colocar a sua opinião numa conversa, não deixar que só outra pessoa traga, às vezes, um comando para ti e tu só, tá legal, vou fazer. Não, vai dizer, não quero. Quem sabe a gente faz assim e tal. Para não sobrecarregar outras coisas no corpo. Não sobrecarregar um fígado, um rim, um coração, enfim. Todos os órgãos podem ser afetados no momento que tu começa a usar só as máscaras, começa a reprimir quem realmente tu é. Certo? Próximo capítulo a gente entra nas questões ligadas à terapia. Então aí já vimos, né, o poder, a política, a violência. Agora vamos começar, acho, um movimento de resolver as coisas, né? Até então ele foi trazendo várias questões, formações que o ego está ali inserido, certo? Então, gratidão por estar aqui, por ter assistido mais esse vídeo e nos vemos em breve. Até mais.